O conhecido pregador Charles Spurgeon disse: "Eu não me atreveria a usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos." Com essas sábias palavras, ele apresenta para nós a essência da verdadeira humildade cristã. É muito bom ter você aqui nessa mensagem e recordando a nossa série, nós estamos aprendendo sobre piedade e vimos nessa série de mensagens Vida Centrada em Deus, que a piedade tem dois aspectos. Primeiro, a devoção para com Deus, a nossa devoção, a relação para com Deus de temor, de experimentar o seu amor e de ansiar por Deus. E aliada a isso, o caráter do próprio Deus então sendo produzido em nós, nos afetando e nós nos tornando mais e mais imitadores de Deus. E o primeiro traço do caráter de Deus em nós deve ser justamente a humildade. Nosso Senhor Jesus Cristo diz em Lucas 18,14: "Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado." Você pode até questionar a humildade como uma virtude divina, visto que Deus é majestoso e a humildade parece que é algo que convém à criatura e não ao Criador. Porém, não há como duvidar que a humildade é um traço de caráter singular do Senhor Jesus Cristo. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, sendo Ele mesmo manso e humilde de coração. O Senhor Jesus Cristo exibiu a humildade, uma coroa de espinhos e não uma coroa de ouro, enquanto viveu a condição humana. Tanto na sua morte, quanto em toda a vida que Jesus levou, desde o seu nascimento numa estrebaria, sendo um garoto simples, numa terra simples e crescendo com gente simples e vivendo em total simplicidade, muitas vezes sem ter onde repousar sua cabeça, um espírito de quebrantamento, de humildade diante dos outros. Se Jesus Cristo escolheu a coroa de espinhos, quem somos nós para desejar a coroa de ouro? O Senhor Deus nosso recomenda a humildade, Ele se deleita quando somos humildes. Isaías 66:1 diz: "Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir?" Pergunta ao Senhor. E aí diz: "A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra." Humildade. O que ela é? Não há uma definição adequada que comporte o significado de humildade, mas a humildade é muito bem explicada e entendida quando a contemplamos no nosso viver diário. A humildade se manifesta em nossos relacionamentos em três dimensões. A primeira dimensão da humildade é a relação para com Deus. Dizem que o senhor Isaac Newton, grande cientista e inventor, diz que ele, todas as vezes que na sua presença se citava o nome Deus, ele tirava o seu chapéu em sinal de reverência. Talvez você concorde com essa atitude ou não, mas foi ele quem disse o seguinte: "Aprendi que duas coisas são de extrema importância. Primeiro, saber que eu sou um grande pecador. Segundo, que Jesus é ainda maior Salvador." Isaac Newton nos mostra de maneira muito prática a atitude de humildade que devemos ter para com Deus e para com a pessoa de Deus. Essa humildade começa com um elevado conceito a respeito de Deus. O quanto vemos Deus na sua majestade, na sua reverência, santidade, então vamos nos humilhar perante Ele. A humildade decorre do temor a Deus, o temor do qual Deus é devido. Diante da grandeza assustadora de Deus, Isaías diz: "Ai de mim." João apóstolo, diante da grandeza do Cristo eterno, ele cai aos pés do Senhor como um morto. Reconhecer Deus como aquele que é infinito e eterno, na sua majestade e na sua santidade, leva-nos a nos humilhar debaixo da sua poderosa mão. Nós nos colocamos totalmente à mercê da misericórdia de Deus. Nos apresentamos como pessoas que não têm direitos, não fazemos exigências,
não buscamos autossuficiência, vivemos em total dependência do nosso Senhor. E isso vai fazer com que cada relacionamento terreno, cada circunstância aqui na terra, eu interprete à luz da majestade e da soberania do Senhor. Então, se eu tenho relacionamentos agradáveis, se eu tenho situações agradáveis, pessoas boas, momentos bons, eu recebo humildemente tais coisas como bênçãos vindas da poderosa e bondosa mão de Deus. Mas se eu vivo situações difíceis e enfrento pessoas difíceis dentro do meu próprio lar, muitas vezes cabe a mim aceitar humildemente tais coisas, tais pessoas, como vindas de um Pai Celestial que é infinitamente sábio e amoroso. A humildade perante Deus é fundamental a todos os nossos relacionamentos. Somente a partir de uma atitude para com Deus de intensa e profunda humildade é que eu posso me tornar humilde para com as outras pessoas. Saber que eu sou uma criatura pecaminosa diante de um Deus santo e majestoso que mesmo assim, pecador, Ele me ama, me trata com bondade. Saber isso, identificar isso, impede que eu seja orgulhoso, que eu seja um concorrente, um competidor, um adversário das outras pessoas. A humildade para com Deus, primeiramente, é para com a pessoa de Deus, e por tabela e por consequência é humildade para com a palavra de Deus, diante da palavra de Deus. Deus olha favoravelmente para a pessoa humilde e abatida de espírito, a pessoa que treme diante da sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus nada mais é do que a expressão do querer de Deus, da vontade de Deus. Então ela deve ser tratada como o próprio Deus deve ser tratado, ela deve ser obedecida. E o fracasso em obedecer acarreta em fracassar diante do próprio Deus e sofrer o juízo de Deus. Nós temos um exemplo extraordinário de alguém que se colocou de maneira totalmente humilde diante da palavra. O texto que narra em 2 Reis 22, a atitude de Josias, diz o seguinte no verso 11: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, o texto diz que ele rasga suas vestes e ele dá estas ordens, verso 13: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Josias tremeu diante da palavra divina e por isso ele teve um coração que foi responsivo. Ele se humilha, ele reconhece o pecado e o pecado do povo e Deus ouve e o atende. Cabe a nós ter a mesma humildade para com a Bíblia. Ler a Bíblia com a mesma humildade. Não faz parte da nossa cultura rasgar as vestes como Josias rasgou, mas cabe a nós a mesma atitude de humildade. Ao ler a palavra, ouvir, estudar, a humildade consiste em permitir que ela me examine, que ela julgue o meu caráter, que ela julgue a minha conduta, e que eu me aproxime das Escrituras como a fonte da vontade de Deus para a minha vida, da verdade de Deus para o meu caminhar. Veja, a Bíblia não pode ser uma fonte de conhecimento a respeito de Deus. A Bíblia não pode consistir em palavras de autoajuda para você. A Bíblia não pode ser apenas um livro com fórmulas para você se dar bem. Há uma frase que diz: a Bíblia foi dada não apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas também para guiar a nossa conduta. E é exatamente por este motivo que a palavra de Deus, a vontade de Deus, guiasse a nossa conduta. É por isso que Paulo orava. Aos Colossenses ele pede em oração, e ele escreve isso na sua carta, que Deus enchesse os cristãos com o conhecimento da sua vontade, a fim de que pudessem levar uma vida digna do Senhor e agradá-lo em tudo. Então eu sou humilde para com Deus à medida que eu me submeto à pessoa de Deus e por tabela à palavra de Deus e me coloco debaixo do que Deus diz para que a minha vida seja guiada por isso. A segunda dimensão de relacionamento em que eu devo exercer humildade é para comigo mesmo.
a maneira como eu lido comigo mesmo. A sincera reverência para com Deus, essa atitude de subordinação à pessoa de Deus e à palavra de Deus é um solo fértil onde vai brotar uma humildade minha para comigo mesmo e para com os outros também. Humildade para comigo mesmo diz respeito à humildade para com os dons que eu tenho, para as capacidades que eu tenho, para as minhas realizações. O humilde, ele reconhece, entende e reconhece com gratidão que tudo vem do Senhor. A começar pela salvação pessoal. Nós somos salvos pela graça por meio da fé e não vem de nós, é totalmente dom de Deus. Não há uma única ajuda minha em boas obras para que eu obtenha a salvação. O apóstolo Paulo mesmo diz em 1 Timóteo 1:15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa é a atitude correta. Eu entender que não há nada em mim, eu sou um pecador, o pior deles, e quem me salvou foi Jesus, que veio a este mundo com esse objetivo de me salvar. Essa vai ser a atitude correta, a atitude de Paulo. Eu não me vejo superior aos incrédulos, eu sou o pior. Eu apenas entendo e aceito a graça de Deus e essa graça sendo suficiente para alcançar até mesmo a mim. Humildade para comigo mesmo, a começar pela minha salvação. E qualquer outra habilidade, qualquer outra realização, assim como a salvação, também é fruto da graça. 1 Coríntios 4:7 diz, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Veja como as questões que Paulo levanta aqui trazem respostas implícitas. Você não é diferente de mais ninguém, tudo que você tem, você recebeu. E se você recebeu, não há sentido de você se orgulhar. Tudo vem de Deus e é dado por Deus para que nós administremos para servir a Deus. O apóstolo Paulo, ele se recusava a receber crédito por qualquer coisa. Não somente pela salvação, ele se recusava a receber crédito pelas suas habilidades, pelas suas realizações e também pelos seus esforços. Em 1 Coríntios 15:10 ele diz assim, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja que Paulo diz que ele trabalhava duro, ele reconhece que trabalhava mais do que os outros apóstolos, mas ele diz assim, eu atribuo esse duro trabalho, não a mim, mas à graça de Deus na minha vida. Talvez você seja um dos poucos crentes que frequentam fielmente uma reunião de oração e que dão o dízimo todo mês na sua igreja. Talvez você seja um dos poucos que serve na sua igreja há 38 anos sem férias, trabalha mais do que o pastor. Talvez você seja alguém que vive uma vida séria com Deus e comprometida. E eu digo, cuidado com orgulho. A fidelidade, seja ela qual for que você puder ter, ela não é fruto do teu coração bondoso, ela é fruto da graça de Deus, não é do seu mérito pessoal. Dê todo o crédito pelo seu trabalho duro, pelos seus esforços fiéis, dê o crédito a quem merece, Deus. É isso que Paulo fazia, assim eu e você somos chamados a fazer, darmos a Deus todo o mérito pelas nossas realizações. As realizações também seculares que nós obtivemos devem ser vistas como fruto da graça. Deuteronômio 8 tem uma advertência de Moisés contra os israelitas. Ele diz assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Qual é a advertência aqui ao povo, a nós também? É contra o orgulho de receber o crédito pelo êxito, pelo sucesso. Ao entrarem na terra, se estabelecerem na terra, Deus diz através de Moisés e também diz para nós, não é mérito seu, não é o seu esforço, é a minha graça, é o meu favor. Todo o êxito espiritual também é um êxito que vem de Deus e depende de Deus. 1 Coríntios 3:7, Paulo diz assim,
de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, ser humilde para comigo mesmo consiste em atribuir a Deus, que me dá graça e favor não merecido, eu atribuo a Deus tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu realizo. Eu atribuo a Deus todos os meus sucessos. A humildade que começa com o relacionamento vertical diante de Deus e se estende para comigo mesmo, ela desemboca e se desdobra no meu relacionamento para com os outros. Quem é humilde diante de Deus vai ser humilde para com as outras pessoas, e há pelo menos 3 formas básicas de sermos humildes para com outras pessoas. Primeiro, nos submetendo a elas. 1 Pedro 5 diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Como que nós nos submetemos aos outros? Nós nos submetemos aos outros ouvindo as instruções dos outros, a correção dos outros, sendo dócil e humilde o bastante para admitir que aquilo que estão dizendo para mim eu preciso escutar, preciso admitir o erro que eu estou cometendo, aceitar a correção, a instrução que eu estou recebendo. É muito interessante que certa vez o apóstolo Paulo achou necessário censurar Pedro, o grande, o gigante apóstolo Pedro, porque Pedro estava sendo hipócrita em relação aos cristãos gentios. Ele estava comendo com gentios, algo que judeus como ele não faziam, mas ele, como convertido a Cristo, estava comendo com gentios. Entretanto, chegou um grupo de judeus, e quando se aproximou esse grupo de judeus que poderiam se escandalizar, Pedro saiu de fininho, disfarçou e fez de conta que não era com ele, como a gente diz, deu uma de João sem braço. E Paulo deu uma dura advertência em Pedro e censurou isso que ele fez, e foi uma censura severa e pública por um homem mais novo na fé. Paulo era mais novo na fé que Pedro e era mais novo no ministério que Pedro. Agora é interessante você perceber pelas páginas das Escrituras que Pedro, na sua grandeza apostólica, na sua experiência, um homem que andou perto de Jesus, ao lado de Jesus, ele não guardou ressentimento algum. Ao contrário, mais adiante, Pedro vai chamar Paulo de irmão amado na sua carta e vai afirmar claramente que Paulo é usado por Deus para comunicar verdades inspiradas para nós, a Bíblia Sagrada. A primeira maneira como você pode ser humilde com outros é agindo como Pedro, dando ouvidos a quem te repreende, dando ouvidos a um conselho. É muito fácil a gente sair pela tangente, arrumar uma desculpa, simplesmente ignorar, fazer de conta que não é conosco. Os nossos corações orgulhosos, por natureza, dificultam isso. Só que essa é uma demonstração da plenitude do controle do Espírito na nossa vida. É necessário que você e eu nos esforcemos em nos colocar debaixo do controle do Espírito e nós mesmos, de maneira consciente, de maneira intencional, decidindo e escolhendo sermos submissos aos outros. A segunda maneira como você pode ser humilde diante dos outros é servindo os outros. Gálatas 5,13 diz: sirvam aos outros mediante o amor. E você sabe quem é o grande mestre e precursor nisso? É Jesus Cristo. Jesus teve uma vida toda em que ele serviu e fez o bem aos outros. Inclusive no grande momento simbólico e emblemático do lava-pés, quando ele lava os pés, sendo ele o mestre daquele grupo de homens, ele decide fazer o papel do escravo, lavar os pés deles, aqueles que iriam abandoná-lo, negá-lo e traí-lo. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E Jesus deu o exemplo, ele também falou para nós sermos servos, ensinou e ordenou-nos a servirmos os outros. Ele disse que a verdadeira grandeza no reino de Deus não consiste em ter uma posição elevada. A grandeza no reino não é ser o maioral, a grandeza no reino é servir. E ele prometeu bênçãos especiais aos que seguem o exemplo dele de serviço aos outros. Servir também é algo que é um fruto da graça de Deus e volta para a graça de Deus. 1 Pedro 4,11 diz: se alguém serve,
Faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Veja que é pela graça que nós servimos, Ele nos capacita a servir e quando servimos nós devolvemos a Deus aquilo que Ele nos deu. Há uma diferença entre o serviço cristão e ser meramente prestativo. Uma pessoa que não tem Cristo na vida dela, um descrente, pode ser um servo natural, uma pessoa prestativa. E de uma forma está sempre servindo ao próximo de uma forma ou de outra. Qual a diferença entre o ser prestativo e o verdadeiro serviço cristão? É que quando somos apenas prestativos, na perspectiva humana, Deus não recebe a glória. Quem recebe é a pessoa que está sendo prestativa. A reputação dessa pessoa prestativa é que cresce, mas quando nós servimos na dependência da graça divina, com a força que Deus nos dá, então nós glorificamos a Deus e aí está a grande diferença. Eu quero servir para que Deus seja glorificado. Eu sou humilde à medida em que eu me submeto aos outros. Em segundo lugar, sirvo aos outros, mas em terceiro lugar, eu honro os outros. Eu coloco os outros acima de mim mesmo, na minha frente, em importância maior, seja numa questão de posição, seja em questões de interesses a serem satisfeitos e atendidos, seja em questão de necessidades a serem supridas. Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Jesus criticou os fariseus duramente, porque aqueles homens buscavam lugares de honra. Mas nós acabamos fazendo o mesmo que aqueles homens, quando nós queremos furar a fila, quando queremos levar vantagem em alguma coisa, quando falamos bem de nós mesmos ou gostamos que falem bem de nós mesmos, e quando falamos mal de outros ou gostamos que falem mal dos outros. Quando queremos o lugar melhor, seja à mesa, seja na igreja, numa reunião. Quando escapamos de servir os outros. Em todas essas atitudes nós acabamos buscando lugares de honra. E Jesus vem e nos censura, porque o nosso chamado é um chamado para dar honra aos outros e colocar os outros antes de nós. Finalizando essa mensagem, a grande bênção para os humildes. E o Espírito Santo de Deus não nos faz humildes. Ele nos capacita a nos humilhar. Nós devemos aprender a desenvolver a humildade na dependência do Espírito. E para que os nossos esforços tenham êxito, aí sim nós confiamos no poder de capacitação divina sobre nós. É como Paulo escreve em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero sugerir algumas coisas bem práticas para você fazer com isso que estamos aprendendo aqui. Em primeiro lugar, procure renovar sua mente a respeito da humildade. Como? Memorize, medite ao menos um versículo sobre humildade. Talvez você possa decidir decorar Lucas 18:14, o ensino de Jesus que diz: pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Memorize isso, medite nisso e o Espírito Santo vai usar essa mensagem, essa palavra para impactar seu coração, para abrir espaço para Ele mesmo agir ali, transformar, mudar seus valores, mudar suas prioridades e você se tornar uma pessoa que prioriza ser humilde para que através do caminho da humildade o próprio Deus te exalte. Em segundo lugar, então, ore. Ore a Deus pedindo sensibilidade para que você consiga enxergar a si mesmo pelos olhos de Deus. Para que você consiga enxergar manifestações de orgulho na sua vida que naturalmente você não enxerga e eu não enxergo. Manifestações de orgulho, soberba, arrogância. Deus me mostre onde eu estou sendo orgulhoso. E depois de você renovar a mente e orar a Deus, então confesse e abandone as manifestações de orgulho que você percebe na sua vida. Você não está sendo humilde no seu lar? De que maneira? No seu casamento, para com seus filhos, aqui na igreja, na sua escola, no seu trabalho. Identifique, confesse, peça perdão e abandone. E aí, por último, adote
ações simples de humildade no seu dia a dia. Talvez você precise hoje mesmo começar a ser alguém que ouve o que seu cônjuge tem a dizer. Ou abrir mão de alguma coisa em favor da vontade do seu cônjuge. Ele quer A e você insiste em B. Talvez você precise abrir mão da sua opinião e abraçar a opinião do seu cônjuge. Ceder a vaga em algum lugar, alguma situação, em alguma instituição, ceder sua vaga para outra pessoa. Lavar aquela louça que ninguém mais quer lavar. Deixar o outro entrar na fila primeiro. Ao receber um elogio, transferi-lo para Deus imediatamente. Fazer aquela tarefa que foi solicitada para você na igreja. Ouvir e fazer algo que seu amigo tem falado para você fazer há tanto tempo, você não faz. Talvez por puro orgulho, adote ações de humildade no seu dia a dia. E eu oro, e a minha oração é que para que você se coloque diante de Deus como de fato você é, pequeno, frágil, dependente, servo. Que você se submeta à vontade de Deus revelada em sua palavra e para isso renuncie suas próprias vontades, paixões, interesses. Minha oração também é que ao se colocar debaixo de Deus, da grandeza de Deus e da palavra de Deus, a sua atitude para consigo mesmo mude. Que você veja e aceite que não há mérito algum em você, que todo mérito está no Senhor. E por fim, a minha oração é que isso contagie os seus relacionamentos e que você desfrute a alegria, o privilégio, a aventura de viver uma vida de humildade para com as outras pessoas, na maneira como você trata os outros, se submetendo a eles, servindo a eles, honrando-os e colocando-os em primeiro lugar e antes de você mesmo. Quero orar com você, orar por você e por mim, para que nós tenhamos essa primeira virtude do caráter de Cristo em nós, a virtude da humildade. Vamos orar. Graças te dou, Senhor, por ter mostrado a nós a verdadeira humildade no seu modo de viver e nos orientar e nos capacitar a também vivermos de forma humilde diante do Senhor, para conosco mesmo e para com os outros. Que sejamos verdadeiramente humildes à tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.